Vamos lá, vamos falar da vitória do triunfo do Bahia sobre o Docimel, 1-0, que, como você disse, né, é um jogo que desde o começo não tinha instiga, não tinha muito é, engajamento por parte da própria torcida, o time foi basicamente metade do time da base, e é um jogo que no fim das contas vai marcar principalmente pro Docimel, né, que marca o rebaixamento, né, mas tirando isso... Exato. É um jogo muito mais relevante, Celso. Vai lá, serviu para o Bahia por quê? Porque o Bahia, se empatasse, garantiu o primeiro lugar já, né? Na primeira fase. Então, ganhando, tá tranquilo, vai ser o time com a primeira posição já Copa do garantida. Brasil é só a posição final ou a primeira fase já define Copa do Brasil? Na posição final. Posição final. Aí vai contar semifinais também. E aí pode ser o risco, né? Que você pega um clássico na semifinal, meu irmão. É. Mas, enfim, Bahia avançou, vai agora. Ainda tem um jogo, mas eu imagino que o que vai prevalecer é essa ideia de hoje e também para o jogo contra o Itabuna, fora de casa. O jogo hoje é isso. O jogo foi bem pouco interessante para todo mundo. Assim. O Docimé é um time de Piauí, cidade interior da Bahia, e passou 3 anos na primeira divisão do Campeonato Bahia e não conseguiu mandar um jogo na cidade. Então ficou mudando de campo para lá e para cá. Esse ano foi para Jequié, porque o estádio de lá não conseguiu reunir condições. E nesses 3 anos não mandou um joguinho de primeira divisão do Campeonato Baiano em Piauí. E aí, Me lembrou muito a situação do Salgueiro na Série B, porra, que fez aqui. Porra, o Salgueiro jogou a Série B O Belo inteira. Jardim aqui é a mesma coisa. Exato, o Belo Jardim também. Jogava foda. no Mendoção, né? Mas Porque o Salgueiro jogou conseguiu a jogar Série agora, B né? inteira mandando jogo em Paulista, porra. Pô, que sim, loucura, né, velho? Que loucura, sim, porra. não é em Salgueiro. Foda. É. O Docimel, ele, tipo, passou os 3 anos sem mandar, sem ter um lugar assim nesses 3 anos fixo. Esse ano foi para Jequié, mas mesmo assim fez uma projeção, né? Tipo, para esse jogo, foi assim: ó, o jogo de eu ganhar dinheiro é Bahia. Um ano ele pega a vitória em outro ano ele pega o Bahia em casa. Tá, normalmente é feita com esse direcionamento. Ano passado o jogo contra o Bahia foi na Fonte Nova, mas teve o jogo do Vitória. Aí, pô, você não vou lavar a jegue, eu vou pegar o Bahia. Só que aí deu tudo errado pelo lado financeiro, né? Porque o Bahia jogou o jogo contra o Bahia de Feira como se fosse uma final e para poder ter esse descanso, velho. Porque os caras estavam com isso na cabeça, assim, tem que ganhar o jogo do Bahia de Feira para poder descansar contra o Docinho. E o descanso, velho, é descanso a vera. Nem o técnico foi. Ninguém na comissão técnica foi. Quem treinou o Bahia hoje foi o Rogério Ferreira, que é o técnico do Sub-20. Ele que falar, ninguém foi. E aí, alguns jogadores, como Matheus Claus, goleiro do time, que é reserva do time principal, Lucas Araújo, Miqueias, eu tô falando de jogadores que são relacionados para o time principal, mas que não são titular. Nenhum titular foi sequer relacionado. Miqueias, Lucas Araújo, aí o Kennedy, o jogador também só vai relacionado. Quem mais, meu papai? Rian, esse tem jogado com uma frequência, mas é reserva, lateral esquerdo. Enfim, esses jogadores que foram assim colocados para o jogo de hoje, e o resto foi todo mundo que disputou Copa São Paulo. Sabe? Jogador de 18, 19 anos. Ilustres desconhecidos da grande parte da torcida do Bahia. Aí o Docimel ainda meteu o ingresso a R$ 80. Pronto, deu 400 pessoas hoje no Valdomiro Borges. Então os caras só poderiam hoje ter algum tipo de vantagem técnica, né? De enfrentar um Bahia que está muito longe de ser o Bahia principal. Pois bem, os caras conseguiram a proeza de fazer o primeiro tempo tenebroso contra esse Bahia. Aí o Everton, esse Everton é o seguinte, ele tem uma história engraçada. Foi ele que fez o gol, né? Primeiro tempo, o Bahia venceu por 1-0. Ele estava na base do Bahia. Ele já tinha tido algumas oportunidades na base. E ele foi anunciado como definitivo do Bahia no mesmo dia que o Bahia dispensou um cara chamado Raí. Esse Everton veio do Novo Horizontino e o Raí veio do Fluminense do Piauí. E era uma dupla muito boa assim na base. Mas o Raí já tinha jogado na primeira divisão pelo Bahia os jogos. E a torcida estava encantada. E aí, na hora que esse cara, que Raí anunciou, o Bahia, no mesmo dia, ia anunciar que contratou Everton.
e que ia devolver Raí. Rapaz, quando o Bahia anunciou que devolveu o Raí, coitado de Everton, sofreu por tabela, que a torcida não queria saber, só queria saber de Raí, e o Bahia botou dinheiro em Everton, mas assim, Everton no passado entrou contra o Náutico, fez um gol, foi 3-0 pro Bahia na Fonte Nova, a Série B, segunda rodada do retorno, e hoje foi titular e foi o melhor jogador do Bahia no campo, assim, até antecipo. E ele fez o gol, e não só por ele ter feito o gol, mas pela movimentação, pelo poder de fogo, enfim. Ele apresentou, ele chegava, finalizar a cara dos dois lados. No restante, velho, foi um jogo que eu vou dizer um negócio pra você. O Xará viu a partida. Assim, de dar sono mesmo. O Docimel, no tempo, tentou agredir, botou bola na trave, chegou, mas faltou qualidade. Quando os caras acordaram pro jogo, já tava com o barco já tinha afundado e eles precisavam fazer 2 gols para escapar do rebaixamento, não podia nem empatar. Não conseguiram fazer nenhum. O Bahia ainda fazendo. A transmissão estava focada, meu amigo, no desfile de samba do Espírito Santo. Porque fazer a programação assim, do desfile da escola de samba de Vitória. E aí, assim, pro Bahia foi ótimo, né? Ganhou o jogo, assim, quem foi cumpriu o papel, porque a ideia era só o seguinte, meu irmão, não passa vergonha, tá? Vai lá, joga e não passa vergonha. Se não passar vergonha, estamos resolvidos, tá tudo bem, vida que segue. E o Bahia ainda conseguiu a garantia aí do primeiro lugar. E foi bom, velho, porque assim, o Bahia vai pegar o Fortaleza terça, né? E a Copa do Nordeste, e foi engraçado que a gente viu aí um torcedor do Fortaleza achando que o Bahia tá se preparando para pegar o Fortaleza, veja. Todo respeito ao Fortaleza, na verdade o Bahia tá se preparando para jogar a Copa do Nordeste e ganhar um jogo, seja ele qual for. Tá? E o próximo é o Fortaleza. E isso vai ser importante, porque quando o Bahia empatou com o Ferroviário na última rodada da Copa do Nordeste, em casa, tomou gol de empate nos acréscimos, o técnico do Bahia, Renato Paiva, ele pareceu muito pouco preocupado com a Copa do Nordeste. A onda dele era só o desempenho. Ele ficou feliz que o time criou 150 chances. Para quem você quer enviar uma mensagem? E aí, pronto, Siri, agora não. Tá vendo aí? Tá me ouvindo. Então, assim, o Renato Paiva, ele estava muito confortável, ele estava efusivo, feliz que o time criou, que o time jogou. Aí deixou uma mensagem assim, meio um subtexto, fez, rapaz, esses caras não estão preocupados com a Copa do Nordeste, não, porque esse resultado foi um fumo, porque é sequência. Agora que eu entendi, porra, o que foi que teu assistente falou, pô. Tu falou de mandar uma mensagem, ele foi perguntando, quer mandar uma mensagem pra quem aí mesmo? Essa hora exatamente. Aí veio assombrado. E dando susto. Muito bom, pô. Aí, a sequência do Bahia é Fortaleza, depois pega o Atlético de Alagoinhas. O bicampeão baiano foi eliminado hoje, tá, do Campeonato Baiano, não tem mais chance de classificação. Chegou em 3 finais seguidas, 20, 21 e 22. Ganhou 21 e 22, mas tá fora. O Bahia pega pela Copa do Nordeste, depois o Bahia pega o Sport em Recife. E aí, em casa, o Vitória, o clássico da Vista, que é o Vitória novo, né? O Vitória Léo Condé, o Vitória que pode estar mais organizado e mais forte que o Vitória de Burse. Então, era fundamental que o Bahia tivesse essa folga. Os jogadores estão ficando estourados, estão saindo machucados, Canu, Rezende. Então, assim, foi fundamental ter esse espaço de tempo, e nem é um senhor o tempo, esse tempo todo, né? O Bahia jogou quarta, vai jogar terça, menos de uma semana, mas não teve que ir para Jequié, não teve que viajar, não teve que fazer um jogo, enfim, concentrar, etc e tal, para ver se joga essa partida contra o Fortaleza, porque se não ganhar do Fortaleza, mesmo sabendo que é o Fortaleza, pode ser que complique bastante a situação na Copa do Nordeste. Então, pode ser não. É certeza. Se o Bahia empatar com o Fortaleza, 2 pontos em 9, um jogo seguinte sendo do Recife, aí teria que quebrar o tabu. Tem assim, até uma tarde de Alagoinhas em Alagoinhas, mas mesmo assim é ruim, entendeu? Mas o Atlético de Alagoinhas meio que virou um distribuidor de pontos, ou seja, é o Bahia somando pontos, mas pontos que provavelmente os outros vão fazer também. Os adversários ganhou, o Sergipe goleou. Exatamente. Então, é um cenário de preocupação para o Bahia esse jogo do Fortaleza, e aí precisava ter esse respiro. Então, tudo deu certo em relação ao planejamento. E, assim, vida que segue, esse jogo de hoje ele vai apenas fazer parte de um todo no Campeonato Baiano, mas com certeza foi muito baixo. Eu vou aproveitar e perguntar algo que tem a ver também com a mensagem que a gente recebeu. Inclusive, assim, o cara que mandou a mensagem é daquela, o cara leu, o cara fala, peraí, o nome do camarada é Tomás, deixa eu ver se tem sobrenome, né? Que tem um sobrenome aí
que a turma usa com o Tomás, que dá bronca. Aí eu fui lendo a mensagem, não tem pegadinha não. Mas Tomás mandou o seguinte: Cardoso, pelo que você viu, tem algum menino que tem condição de participar do elenco principal nessa temporada? Porque esses jogos acabam servindo para isso, né? Para de repente você observar alguns outros jogadores que não tem tanta possibilidade de ser observado, né? Então, tecnicamente, assim, eu gostei muito. O Kennedy já vem sendo convocado. O Kennedy ia jogar a Copa São Paulo pelo Bahia e o Renato Paiva segurou ele. Falou que ele não ia. E ele ficou para o time principal, já treinar o time principal. O Kennedy foi da base do Fluminense. É engraçado, né? O Bahia tem uma dupla que veio do Vasco. O lateral direito, o Igor, ele chegou no Vasco a ter uma multa rescisória de 190 milhões de reais. Ele estava na lateral direita do Bahia hoje, não cantou, não. Veio ele e o Léo Guerra, do Vasco. Quem eu acho que pode assim, aparecer além do Kennedy é o Vitinho. E aí esse é da base raiz do Bahia, o 10. Acho que foi bem. E na zaga, o Marcelo chamou atenção. Assim, o zagueiro também da base do Bahia, o Marcelo. O Everton, ele já foi aproveitado. E ele não tinha participado das últimas relações do Bahia. Tipo assim, você olhava o banco de reserva do Bahia, ele não está participando. E era comum. Então pode ser que ele volte a ganhar oportunidade, até porque o Bahia assim, tem Everaldo e tem Ricardo Goulart, né, para a função. E não está conseguindo encontrar até agora um jogador que guarde ali aquela posição. De repente o Everton encaixa. Ele é buliçoso. O Everton é essa história que veio com o Raí. Ele, de onde, sabe o chuta-chuta? Tem aquela conversa, atacante que não chuta não faz gol, ele é essa pegada. Ele não quer saber. De onde ele achar espaço, ele vai meter no gol. E aí se vai mascado, se vai forte, se vai bom, mas ele vai exigir do goleiro. Tanto que o gol foi uma bola que muito jogador não chutaria. Ele chutou e fez. Então eu acho que o Everton pode participar. Eu acho que o Vitinho pode participar. Tem que pegar talvez um pouquinho de corpo. Me chamou a atenção também outra coisa negativa, assim, e aí é normal da idade, normal do perfil dos atletas que estavam em campo, é que quando os caras perceberam que o jogo estava controlado no primeiro tempo, rolou muita displicência, muita firula, sabe? E você percebe na hora, tapinha na bola para um lado, rosto para o outro. O outro tenta fazer um jogo de corpo, um corta-luz com o corpo. O outro tentou dar um elástico, o Léo Guerra, né? Tentou dar um elástico no jogador. O outro tentou levar o time todo. Aí o Miqueias, que é até mais experiente, todas as relações, param a bola no meio campo, olha para frente e dá de calcanhar para o zagueiro. Aí eu falei, já foi o foco aí. O foco já foi pro saco. E foi justamente no final do primeiro tempo e depois o segundo tempo o time não conseguiu voltar a mesma coisa. Mas também assim, guri, né? Então guri acaba fazendo essas coisas mesmo, é hora de aprender. Mas esses dois, principalmente, pro Tomás, o Vitinho e o Everton, para mim, vão rapidamente ascender. E eu gosto muito do Kennedy. E eu gostei muito de Marcelo. Marcelo, um que eu não conhecia, não lembrava de ter visto jogar, e achei que deixou uma impressão muito bacana. Massa, meu irmão. A gente recebeu também uma outra mensagem, essa eu guardei porque eu falei, não, deixa Cardoso chegar, porque, bom, já que a turma tá distribuindo tabocada para todo lado, vamos, né, a gente aqui também vai, bota para lá, bota para cá, porque aí a porrada é menor. Vamos lá, relógio, aquela mensagem que você falou para mim, então, ó, esse superchat aqui, Lucas Souza, mandou no começo do programa, meu carro fica assim, desconfiado. Hoje vocês acham Fortaleza igual Sport e Bahia ou Fortaleza com 2 Libertadores pesa? Haja visto o fato inédito de ter 2 Libertadores seguidas. Eu vou começar... Ele quer dizer em que sentido? Igual o quê? Dizer na história, né? Deixa ele falar, deixa o Lucas. Mas foi muito no início, ele mandou muito no início do programa. Acho que talvez não esteja nem mais aqui. Isso. Assim. Eu entendi assim, eu vou dizer a leitura que eu fiz. Eu entendi que o Lucas é o torcedor do Fortaleza e está aqui nessa resenha. Eu vou dizer de forma bem prática, sabe, Lucas? É óbvio que 2 Libertadores pesam. Isso aí é um fato. O que você trouxe aí, ninguém vai contestar jamais, pô. 2 Libertadores seguidas, sendo uma delas uma principal campanha de um time do Nordeste, nesse recorte mais recente aqui de Campeonato Brasileiro na Série A, e outro com uma campanha de retomada, de recuperação, que vai ficar para a história e servir de exemplo para muita gente. Então, é óbvio que pesa e pesa para caralho, mas o fato é que não é só isso.
continua não sendo só isso, né? Continua não sendo só um recorte recente. No recorte recente, porra, acho que em momento algum, nenhum de nós aqui fez qualquer esforço para dizer que o Fortaleza não é o time de melhor performance atual, o clube com a melhor estrutura agora e com mais possibilidade de ter resultados importantes. Aí a estrutura nem sei, viu? Mas não, eu falo sim. Estrutura de time já, sabe, Fred? É o que ele já financeira, tem, né? Dinheiro rodando, tudo. Exato, é o que ele já tem de peças, enfim, de toda não, sim, é o melhor. Veja só, é o time número 1 do Nordeste. É um clube com recurso, é um clube que tem um trabalho mais consolidado, um técnico já está há muito tempo, está funcionando. Não, é o clube número 1 do Nordeste, pô. É o favorito. É o favorito a conquista da Copa do Nordeste. De novo, não por acaso. Quem é o favorito? Escolhe um aí, que é o favorito. É o Fortaleza. Veja. E olha quem está falando depois de ter perdido o Clássico, né? No meio de semana. Pegou o Clássico, perdeu no PV e tal. Ainda continua assim. Mas assim, eu vou com Perdeu 2 jogos, né? Perdeu fora. Perdeu do ABC. Do ABC. Deus preserve, né? Porque vem agora o próximo aí. Mas nada pessoal, viu, Lucas? Mas eu vejo que aí é uma questão pontual que a gente, evidentemente, tem que levar em consideração, mas daí ao peso histórico, eu não exatamente. Exatamente. Aí são os parâmetros que você for escolher, né? É igual pesquisa, pô. Você contrata a pesquisa, não é para pesquisa lhe mostrar a realidade mais dura e crua, não. É para mostrar o melhor recorte possível para você. Então, um amigo meu disse que os números sob pressão, sob tortura, dizem tudo. Exatamente. É isso aí. Sob tortura, os números dizem tudo. Então, essa observação de Lucas. Não acho mais nada, Lucas. Obrigado. Imagino que você possa não estar mais aqui até agora. Mas, ouvindo essa resposta depois, queria agradecer seu superchat e sua mensagem aí, a provocação que trouxe a gente para esse debate. Mas, dito isso, queria saber se vocês têm mais alguma observação a fazer. Se a gente já pode fechar a nossa live por aqui. Que também paz. Eu nem respondi. Eu só quero dizer a Fred que ele ia atualizar a camisa dele aí, porque tá com 2 estrelas só. Mas é a camisa campeã do mundo, né? Que vai pra história, né? Não, pô. Pelo que eu entendi aqui, na pergunta, estrela não conta, não, pô. Estrela. Pelo que eu entendi. Só deixar com 2 mesmo, faz diferença, não. Faz diferença nessa porra. Retado. Galera, um cheiro para vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado a todos vocês que estão na audiência aqui, que mandaram mensagem, que mandaram superchat. Obrigado a vocês que estão na audiência também no formato podcast. Até quando? Até? Eu até terça, viu? Digo logo. Segunda é o quê? Vocês estão desmotivados? Segunda é quando o cara completa uma nova volta nessa resenha aqui, ao redor do sol. Vai fazer aniversário. Aniversário é motivo de falta? De falta não, de folga. É diferente. Falta é sem motivo. A gente vê. Não, segunda que tudo indica deve ser o game show do carnaval. É bom que você não participar, que você tem artimanhas aí que o povo descobriria. Só uma coisa, a pergunta que foi feita, que é uma provocação, claro que é brincadeira, mas assim, como é ao mesmo tempo um debate que sem futuro demais, porque na hora que a gente falou isso, aí chegou um comentário agora de José Ivan. Ninguém vive de passado. Se fosse assim, a Portuguesa estava na Série A. É ridículo esse papinho de peso. A história se escreve. Porra, mas foi exatamente a resposta ela começou sendo dita de que o Fortaleza, seu time do momento, é algo inquestionável. Que o Fortaleza, no momento, é assim. Eu não sei como é que a pessoa pode ficar irritada a partir de uma pergunta onde a primeira frase de todo mundo foi: o Fortaleza, nesse momento, é o principal time do Nordeste. Economicamente falando, até com o Bahia com o City, assim, mas o Fortaleza está organizado, sem SAF, com as principais conquistas nos últimos anos, conquistas expressivas, ninguém com um elenco mais sólido. Então, e assim. Na visão dele, a Croácia é maior do que a Itália. Mas o meu ponto não é esse, não. O meu ponto mais preciso é o seguinte: a pergunta foi feita se é a partir da história. Se a história não conta, a pergunta não precisa ser feita. É como se fosse assim. Quem fez, no caso, o cara ele só queria escutar que a gente dissesse: Fortaleza agora é o maior time da história do Nordeste. Não, assim.
Tipo, não foi nem o cara, nem o mesmo superchat, mas é como se fosse isso. Não dizer isso, então, mas a história não. Não, a história não, pro momento existe, o ranking da CBF mostra quem é o maior do momento. O momento não existe a discussão. O momento é objetivo. Mas isso não está nem em debate, pô. Fortaleza conseguiu um sétimo lugar no ranking da CBF, que ninguém nunca tinha conseguido, e vai demorar para alguém bater isso aí. Vai demorar para alguém do Nordeste vai sempre ser uma carta, é isso que eu estou dizendo, e é isso que a gente está falando. Se inscreve, pronto. Vai. Isso que o Fortaleza fez, se inscreve. Quando a roda do destino Bahia, mudar... em 88, como é que, veja só, não tem carta maior, porra. Quando o vento soprar, porque o vento sopra. Porra. Quando o vento, reverteu, caiu, tal, tu não vai lembrar da Libertadores. Daqui a 10 anos, tal, vai dizer, Fortaleza hoje está na segunda divisão, mas, porra, teve aquelas 2 Libertadores. Aí alguém vai dizer, mas isso não conta não. O que conta agora é a história. Agora o maior do Nordeste agora é o Botafogo da Paraíba, que está na Série A. Pode ser daqui a 10 anos. Aí o cara do Fortaleza vai dizer, não, pô, e não conta não, meu 7º lugar lá atrás, a Libertadores... E aí eu vou lhes conta. Eu vou dizer um negócio, eu diria um negócio para esse meu amigo torcedor Fortaleza que está incomodado com isso. Se alguém lustro chegar para ele e dizer hoje o Fortaleza tem o mesmo peso histórico no futebol que Sport Bahia, esse alguém quer tomar alguma coisa dele. Seja o dinheiro, o coração, o corpo ou o tempo, ou tudo isso. Que susto, velho, meu irmão! Tá incluso. Aí é subtexto. Mas não vá que não é sincero. Não é sincero, não. Não acredite nessa conversa. Não acredite. O São Paulo é tricampeão mundial. O tri do São Paulo foi em 2005. Daqui a pouco faz 20 anos. E toda vez que você faz algum debate assim, mesmo o São Paulo numa baixa, depois que ele ganhou o Mundial e o tri brasileiro, aí ele parou assim, de ganhar campeonato. Não se discute muito, não, se o São Paulo é um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, pô. Assim, se alguém falar hoje, economicamente hoje não é, em resultado hoje não é, está muito atrás, mas as cartas que o São Paulo tem continuam pesando. A gente aqui traz para o Nordeste dentro do sarrafo que a gente debate aqui, e as cartas continuam sendo as mesmas. É a nossa realidade, né? Veja só, enquanto não tiver alguém igualar um tricampeonato mundial ou virar tetra da Libertadores, passar o São Paulo, o Brasil tem vários tris da Libertadores. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o São Paulo, o Santos e o Grêmio. De repente vai ter um tetra. Mas até que não tem um tetra, porque na hora que tiver um tetra, e o cara não tem 3 mundiais, mas o cara tem 4 Libertadores, o cara fala, São Paulo, beleza, tu tem mais mundial, mas eu tenho mais Libertadores. Mas enquanto assim, ninguém tem nada a mais do que os caras vão continuar dizendo, meu irmão, eu não ganho muito tempo, mas tá lá ainda. Tá lá, ninguém tirou, né? Ninguém tirou. Tricampeão de ponto corrido, pô. Tricampeão de ponto corrido, pô. Brincadeira, você gasta 3 anos. Tri dos pontos corridos, exatamente. Aí tá muito no passado. Hoje você não consegue imaginar que o São Paulo ganha um brasileiro nos pontos corridos, assim, no futuro breve, assim, por causa do tamanho de Palmeiras e Flamengo no momento. Mas isso não invalida o que o São Paulo já conquistou. Então, tente analisar dessa mesma forma esse debate que vocês mesmos propuseram. Não foi nem a gente dessa vez, assim. Mas aí tô até limpo, porra. Assim, Croácia e Itália é o melhor exemplo, pô. Croácia e Itália é o melhor exemplo. A Itália não vai nem para a Copa mais, pô. Exato, a Itália é morta. Agora, veja só, a Itália não vai para a Copa, mas ganhou a Eurocopa. Porque em algum momento, meu irmão, os caras estão se ferrando ali, mas vai e arruma outro negócio. É a mesma coisa. E não só isso, velho. Se na próxima Copa a Itália voltar e a Croácia não se classificar, o peso da desclassificação na Croácia vai ser muito menor do que foi a da Itália nesses últimos anos. Não tem comparação. Muito. Ninguém vai dizer, a Croácia ficou fora. Cardoso, tinha outra pergunta para tu, velho. Qual era mesmo, bicho? Acho que me falhou mesmo. Porra, eu tava com a pergunta aqui engatilhada, era boa. Porra, lê o comentário agora, Celso. É foda. Meu irmão, a gente tava aqui falando, puta que pariu, do clássico dos clássicos, assim, uma paz danada. Aí a galera manda o superchat, propõe, a gente responde e os caras ficam putos. É foda, porra. Aí mesmo. Pô, vou ler nada, velho. Vou ler nada, tu é doida. Estou cansado, porra. Hoje eu tive um aniversário. Bruno Solano, tive um aniversário de uma amiga muito querida. 1h da manhã, brother. Faz aí, pô. Quando é? Terça-feira, né? Terça-feira tem um Bahia e Fortaleza amigável aqui. Lembrei o que ia falar. Agora veja só. Me apanhar de 2-0, venha, viu, seu Cardoso? Nem fuja não, Cardoso. Eu não vou segurar, veja só, eu não vou segurar o da manhã, não. Não vai segurar a turma, não.
Se perder, não vamos ser do Bahia, não. Se perder, venha. Se perder, oxi, é contigo, viu? Olha, Cardoso, eu queria saber dessa resenha aí, bicho, porque o Bahia virou Bahia City e tal, não sei o que, aquele negócio da porra. Não, vai foda mesmo, pô. Virou Bahia City pra estourar. Bahia City agora é outra história. Se a gente chama de Daddy agora ou alguma coisa desse tipo. Mas a minha dúvida é, qual é a participação de Painho nessa urucubaca que se abateu sobre o City, velho? O Bahia entrou, o City saiu da Premier League, meu amigo. Meu jurídico, até porque o grupo aí é muito dinheiro, o jurídico aí disse, ó, opina não. Opina aí. O negócio é o seguinte, o Bahia tem que fazer as coisas pelo lado do lógico e pelo lado do místico. Eu já falei. No lado místico. Não é só a libra esterlina, o dólar, o euro, sabe? Que você vai dizer que vai largar no largo místico, porque o negócio. Aí você viu, desde que o City virou, tomou conta do Bahia, o Manchester City, ó. Eu falei lá para rapaz, aproveitando. O Bahia vai virar o maior do grupo, porra. O Bahia vai virar o maior do grupo. Tudo pensado previamente. Eu queria. Antes de 2012 era. O Manchester City, assim, antes de entrar o dinheiro lá, tem um título inglês lá, mas o Bahia também tem título brasileiro. E fazia muito tempo, os caras não eram campeões da Inglaterra, acho que desde os anos 70, assim, e não tinha mais nada, vivia a sombra do Manchester United e tal. Mas, ó, eu queria aproveitar que tu falasse do City assim. Só era conhecido por ser dos caras do Oasis, pô. Do Oasis, exatamente. Do Oasis, né? Era. Porque se for assim, meu, os novos Bahia é tudo Bahia, porra. Cada um pega o seu, porra. Então, assim, se for para pegar a banda que é conhecida, meu irmão, o que não falta é ter gente torcendo pelo Bahia também. São Flá, não. Deixa eu ver se eu... Tem uns Flá ali no meio, vocês não vai, não. Fly Bahia, tu é Fly Bahia é uma coisa só, lá em Salvador. Ó, deixa eu ver, a gente vai estar começando. Em Salvador não, vai. Subiu a besteirinha ali, Fly Bahia é um time só. Só tem uma dúvida. Ó, uma reportagem de Gabriele Gomes, do GE, Cássio. Ela trouxe alguns valores que não tinham saído ainda, como o de Diego Rosa. Diego Rosa. Que foi vendido, inclusive, pelo próprio Manchester City do Bahia. Foi o próprio. Meu irmão, veja só. São caras muito novos, basicamente. Mas eu fiquei pensando assim: a matéria diz o seguinte: veja o que eu estou querendo dizer. O Bahia já gastou 60 milhões de reais. Esqueça o time que o Bahia montou, certo? Pense assim: não existe grupo City. Tá? Não existe grupo City. Não existe nada disso. Mas existe um cara que ganhou na Mega Sena e falou: eu sou Bahia pra caralho. Toma aí, Belitani. 60 milhões para tu montar um time em 2023, tá? Esqueça grupo City, sexta proposta de jogador novo, de análise de desempenho, de Soriano, sei lá o nome, Valdir Soriano. Mas esqueça tudo, meu irmão. Toma aí, 60 milhões para tu gastar. Soriano. O time Era times. Era Giba metendo gol. Tá entendendo, Fred, que eu tô dizendo? Quando eu vi o valor, eu falei assim, 60 milhões, eu disse, porra, o cara pensa assim, eu nunca imaginaria. E esse time Bahia pode estar, estou falando agora, assim, dar uma zicada em fevereiro, lá no final do ano, o Bahia está na Libertadores, que no Fortaleza estava. Mas assim, que com tanto dinheiro, o Bahia montaria um time que eu tô olhando de longe assim, dá para ser mais barato isso aí, meu irmão. Veja só. Dava para ser mais barato, porra, dava não. Veja só, esse time é Bahia, outro estilo de futebol. Porque tudo virou 10, virou 15, virou 10. Eu fiquei olhando, pô, esse time do Bahia custa 60 milhões de reais. Então, não vale ainda, sabe? Não vale. Os caras compraram o preço futuro, que é justamente a lógica do mercado, de comprar por 10 para vender por 30. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu quis tirar o Bahia dessa pergunta, o que eu propus aqui, que é tirar o Bahia do Grupo City, para o Bahia não ser na lógica do mercado do clube, claro, obter resultados esportivos, mas para transformar aqueles jogadores em triplicar o valor daqueles jogadores. Por isso que eu falei assim, é um cara que quer que o Bahia vença jogo. O cara tá cagando se o cara vai ser vendido por 15, por 20 ou por 30. O cara toma 60 milhões, ajeita esse clube aí. A impressão que eu tenho é que o time seria muito diferente, porra. Mas veja, uma coisa é um cara que ganha na Mega Sena, quer que o Bahia ganhe jogo amanhã. Eu vou dar um exemplo. Isso. Mas quer que o Bahia ganhe jogo amanhã. Se eu tivesse com a expectativa ou a exigência que o Bahia ganhasse jogo amanhã, eu estaria plenamente insatisfeito com a montagem desse time. Mas esses caras, será que esses caras vão ganhar depois da manhã? Porque talvez na hora que esses caras começarem a render, eles vão ser vendidos, pô.
Não sei, mas o que eu quero dizer é que, para a lógica que eu esperava, eu acho assim que é muito dinheiro. Viu? Eu acho que é muito dinheiro, 60 milhões. Eu fiquei impressionado com isso. Mas eu acho que é um dinheiro que sai do bolso de papai e vai para o bolso da mamãe, dentro da mesma casa. Aí eu não sei como é que isso funciona, entende? Tipo assim, 60 milhões do Grupo City para o Grupo City. 12 milhões de euros do Grupo City para o Grupo City. No caso, o Bahia buscou o Acevedo, aí eu acho que é um empréstimo, aí vai tentar pegar um Diego Rosa, o Kaique também, que já era do City. Biel Bahia pegou de fora. Aí o City pegou de fora. Botou na mesa. Chaves também, né? Vai botou dinheiro na mesa. E 100% de direitos federativos. É um time que, se fosse duas coisas, o dinheiro do Bahia é associação. Eu até falei sobre isso. O Bahia é associação, é o meu dinheiro. É o dinheiro que eu estou botando lá e o cara tem que gerir um orçamento. Aí o cara me faz, gasta 60 milhões e bota esse time em campo e eu tá puto. Exatamente. Mas a lógica não é essa. Gastou 60 milhões para tirar 120, 150 milhões desses caras. A lógica, exatamente. E aí é aquela coisa que o torcedor, quando for também pirar. Mas a lógica do torcedor nunca vai ser essa. Por isso que eu estou falando. O torcedor do Bahia não vai querer saber se o balanço é se esses caras 60 viraram 150. O cara quer saber, esses caras 60 trouxeram o que para o clube? O foco do torcedor é ganhar o jogo. E o foco dos caras que compraram o Bahia é ganhar dinheiro. E, por sorte, há um momento. Qualquer pessoa que vai comprar, né? Por sorte, há um momento nessa história em que as duas coisas andam de mão dadas. Você ganha jogo, ganha dinheiro. Mas esse momento não é agora. E eu acho que não é agora nem para uma coisa nem para outra. E aí, quem está botando dinheiro tem a confiança de que esse é o caminho para ganhar dinheiro. E quem está de braços abertos para o City está na esperança de que os caras estejam certos. Eu acho que essa é Olha só, a ordem para eles estarem certos é muito grande. Hein? A lógica para o grupo estar certo é muito grande. É um grupo que vem conseguindo resultados expressivos, que tem muito dinheiro que vive para. Ou seja, o Bahia conseguiu a maior safra, assim. É aquele negócio que eu até falou uma vez. Meu irmão, fosse um clube ali do Sudeste que tivesse fechado o grupo City, era ESPN, Sport TV todo dia falando assim. Era um negócio assim muito maior, muito mais badalado, muito mais falado. É impressionante. O Bahia conseguiu uma safra assim impressionante, surpreendente. Mas o ponto da gente sempre vai ser o seguinte. A gente, imagina, tá cagando se o grupo City vai ganhar dinheiro, se John Texas vai ganhar dinheiro, a gente sempre vai dizer, meu irmão, tu quer saber do Bahia, porra. Eu quero saber do Sport, quero saber do Náutico, do Santos. Esses clubes estão ganhando ou estão perdendo. Então, assim, quando se gastou tudo aquilo, o cara que for analisar só a planilha, isso aqui tá até barato pelo que esses caras vão valer daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Mas para os resultados, para o cara que está tão antenado, o cara está pensando assim, porra, meu, tanto dinheiro e eu não estou conseguindo ver uma mudança de time, o grande time que o Bahia montou. A impressão que eu tenho é que esse time que o Bahia montou por 60 milhões de reais não é superior. A impressão, posso estar muito enganado, claro. É que não é melhor nenhum time que o Bahia tem montado na primeira divisão anterior que ele tenha participado aí nos últimos anos dos pontos corridos. 2020, De uma forma geral, assim, sem tirar exceção, mas de uma forma geral. É um time na média que o Bahia vem montando nos últimos anos endinheirado na primeira divisão. Porque esse é um time, esse é um time que você não vê o teto. Os que o Bahia estava montando antes, você enxergava o teto. Esse não, só que o teto não quer dizer que o time, não enxergar o teto não quer dizer que a gente vá ter o desempenho lá em cima. Né? Então, assim, para mim, a lógica do Bahia do momento não é fazer o time virar uma potência de uma hora para outra. E o grande desafio quando o Bahia virou City, que eu falei para o Grupo City, é a expectativa, o desejo do torcedor é ganhar jogo amanhã. Os caras não querem, o torcedor não quer saber de ficar esperando, tomando fumo de Deus e o mundo, para quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, a coisa funcionar. Então esse vai ser o grande desafio, é você moderar a expectativa. Porque a primeira coisa que você vê é, tô rico, o torcedor vai brincando, agora eu sou City, vem Kevin De Bruyne jogar no Bahia. E esse tipo de coisa, velho, assim, com um pouquinho de pé no chão, você acaba que era irreal. Tá? Tipo, não ganhar do Fortaleza, ele já fica levemente ameaçado e cai na primeira fase da Copa do Nordeste. Isso. E é o que eu tô dizendo. E o técnico do Bahia contra o Ferroviário não parecia preocupado com isso. O cara estava feliz porque o time tinha criado um volume muito grande de chance e jogado conforme ele acredita que é o objetivo do time. Eu ainda falei, eu enquanto torcedor, eu quero resultado imediato, eu não vou, e eu não acho que o torcedor do Bahia vai ficar confortável e vai, legal, gastou 60 milhões, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. Só que aí é uma coisa do nosso raciocínio. Para os caras, pode ser que o raciocínio seja outro. Porque é muito mais pragmatismo lá. Entendeu? Principalmente quando se mexe com dinheiro. Muito mais.
Então, assim, isso vai ser, meu irmão, um pega pra capar. Porque se o Bahia toma um fundo do Fortaleza, criando 250 chances, e o técnico me chega depois do jogo do Fortaleza e diz assim, estou muito feliz, muito. Criamos muitas chances, o time está ganhando corpo, e você vê no time lá em 7º, 8º na Copa do Nordeste, papapá. Não vai ter paz. Não sabe? tem. Não vai. Então, para mim, esse vai ser um grande desafio desses primeiros momentos aí do Bahia com o Grupo City, porque o torcedor... A regulagem da expectativa, né? Ele quer agora, ele quer hoje, agora e hoje. E nem com o Manchester City foi tão rápido para o City ter o resultado esperado quando o investimento aconteceu. Ainda não deu? Os caras ainda não deu o resultado esperado, pô. Exato, tem um que não foi conquistado, né? O principal. Os caras contrataram o Joe, contrataram Elano, Robinho, Wright Phillips, saíram contratando um bocado de jogador, montaram em tese um timaço. O Chelsea, quando virou o Chelsea de Roman Abramovich, saiu de Zola, não sei, para começar a trazer os caras, Maludar, Anelka. Foi pegando, demorou. E muitos jogadores desses não eram tão conhecidos assim na época. Quando chegou Elano, Robinho e Jô no Manchester City, eles eram conhecidos da gente, porra. Isso. Porque pelo que faziam no Santos. Isso. Entendeu? E Corinthians. Não eram conhecidos do mundo de futebol. E desembarcaram. O Robinho talvez um pouco mais, mas ainda assim. Mas desembarcaram. O Robinho, mas o Robinho não tinha ainda uma experiência no exterior, né? Foi a primeira. Não, o Real Madrid tinha. O Robinho tinha um pouco mais. Pro Real, Mas o restante não, assim, eles vinham de futebol brasileiro e todo mundo e futebol europeu. Olha o futebol brasileiro, um futebol muito periférico. Muito periférico. Então, enfim, eu acredito que essa lógica ela vai virar um choque. Acho que em algum momento se encontram, o que um quer e o que o outro quer, mas até se encontro acontecer, vai rolar muito debate. E eu tô com o xará na percepção. Eu olho 60 milhões e vejo esse time. Eu olho 12 milhões de Diego Rosa. Porra, pro moleque que até agora não conseguiu se encontrar, mas entendo que é um processo de formação.